João capítulo, eu falei 13, né? Mas é o capítulo 14. É o capítulo 14. Versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir ao Pai? Vir ao Pai senão por mim. Irmãos, essa passagem, quem aqui já viu ministrações sobre essa passagem, ou versículos? Você vê em muitos momentos esse versículo de que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, mas às vezes nós não conseguimos entender na plenitude o que Cristo está tentando falar neste lugar. O fato, irmãos, é que nós estamos aqui na última noite de Jesus sobre a terra. Isso é um detalhe importante, certo? Nós estamos na última noite de Jesus vivo nessa terra. Jesus está prestes a ser traído e entregue por Judas, aquele discípulo que ele 3 anos cuidou dele. Judas está prestes a sair do meio dos 12 discípulos e ir até a guarda romana e entregar Jesus, mostrar onde Jesus estava. Então Jesus está prestes a ser traído. E é literalmente, irmãos, as últimas horas de Cristo na terra. Imagine só se você estivesse prestes a partir. A maioria não consegue ter essa oportunidade. Mas imagine só se você estivesse prestes a partir e tem a chance de se reunir com a sua família, seus amigos, a sua igreja, seus filhos, a sua família, para dizer as últimas palavras. O que você diria? Não sei o que eu diria, só para ser bem sincero, mas o que talvez nós podemos dizer? É o nosso último momento, nós sabemos que nós vamos ser entregues. Jesus sabia que seria entregue para ser morto numa cruz. O que nós faríamos, o que nós falaríamos no nosso último dia? O que a gente faria no último dia? Será que aquilo que a gente faz no cotidiano, nós faríamos naquele último dia, sabendo que amanhã a gente iria morrer? Será que nós faríamos isso? Jesus teve essa oportunidade, irmãos. E talvez é o momento mais importante dele com os discípulos. É muito importante o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5. É muito importante os milagres que Jesus fez. Mas tão importante também é ver o que Cristo disse para aqueles discípulos nas suas últimas palavras, nos seus últimos momentos com eles. E vale entender, irmãos, que Cristo, pela fé, ele era 100% Deus na terra, mas também era 100% homem. Ele passou pelas dificuldades que a gente passou. Ele chorou quando viu Lázaro morto. Ele passou pelas lutas, pelas dificuldades. Então, ele, no seu último momento com os discípulos, na última ceia, ele também está emocionado. E ele também sente no seu coração aquilo que vai acontecer. E Jesus aqui está preparando os seus discípulos para esse novo momento. Jesus, no seu último momento, não está mais preocupado com ele, não está mais preocupado com o próximo milagre que ele poderia fazer, não está preocupado com as dores que ele vai passar, ele está preocupado com os seus discípulos, porque serão os seus discípulos que a partir daquele momento, em questão de 3 dias, quando ele ressuscita e dá a ordem para os discípulos, serão eles que seriam os responsáveis pela igreja de Cristo, que seriam os mensageiros que sairiam em todas as partes do mundo pregando o evangelho. E esse discurso, irmãos, é tão importante que ele dura 3 capítulos inteiros no evangelho que João escreveu. E a última ceia é a ceia onde Jesus, lembra quando Jesus pega uma bacia, joga água e uma toalha e lava os pés dos discípulos? É nesse mesmo episódio, é na última ceia que Cristo vai ensinar os seus discípulos a ser humilde, a servir o seu próximo. É nesse momento que Pedro fala: não, Cristo, o meu pé o Senhor não lava. E Jesus fala: mas Pedro, se eu não lavar, você não faz parte de mim. E Jesus vai e lava os pés daqueles discípulos. E no momento seguinte, eles participam da ceia do Senhor. Presta atenção, irmãos, antes da gente entrar no texto, no último momento de Cristo está preocupado em passar tempo com seus discípulos, em viver na mesa com seus discípulos. Cristo está preocupado com a ceia, com aquilo que eles vão se alimentar e vão viver naquela noite, um momento.
Porque comida nos traz não apenas encher a nossa barriga, comida nos proporciona momentos de conversa. Por isso, quando a gente chama alguém para almoçar, jantar na nossa casa, a gente não está dizendo que a pessoa está passando fome e eu queria dar comida para ela. Eu estou apenas colocando uma opção para a gente, você ri, né, Júlia? Para a gente ter comunhão. Então a comida se torna algo secundário ali. A conversa, o momento, a profundidade se torna algo primário. E Jesus chega com a notícia, irmãos, diante deles: olha, eu estou indo embora. Jesus diz para ele: eu estou indo embora. É verdade que durante os 3 anos de Jesus sempre deixou claro que um dia ele morreria, que era necessário o Filho do Homem morrer, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Ele deixa claro, porém agora ele realmente está indo embora. Ele chega diante dos discípulos e fala: olha, Mateus, Tomé, Pedro, Natanael e todos os discípulos, eu estou indo embora. E algumas coisas começam a acontecer que deixam os discípulos tristes e aflitos. Eles deixam os discípulos tristes e aflitos. Imagine só, irmãos, você ser aqueles discípulos, aqueles homens imperfeitos, aqueles homens com dificuldades, e Jesus caminha 3 anos com ele. Irmãos, eles não se reúnem apenas na sexta, na quarta e no domingo, eles se reúnem todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu para se alimentar, entra 12 junto com Jesus. Quando Jesus chega diante da catatumba de Lázaro, chega mais 12 atrás de Jesus. Então aqueles homens estavam 3 anos criando um relacionamento, e por mais que eles eram complicados, por mais que 11 deles correriam, um trairia, o outro negaria 3 vezes, eram homens que não podiam, a gente não pode negar que eles amavam a Cristo. Eles seguiam a Cristo. Eles sabiam que aquele era o Filho de Deus. E esses discípulos estão tristes. E ele fala: olha, meus filhos, eu estarei com vocês apenas por mais um pouco. E para o lugar onde eu estou indo, vocês não podem ir agora, Jesus diz. Mas fica tranquilo, chegará o momento que vocês irão também. Imagine só como ficaram o coração daqueles discípulos nesse momento. Imagine só a conversa entre os discípulos, entre eles, baixinho, cochichando no ouvido, falando: como assim? Como assim o nosso mestre vai embora? A gente tem um monte de coisa para fazer. Amanhã a gente tinha que expulsar demônio, a gente tinha que fazer milagre, a gente tinha que fazer um monte de coisa. Imagine o questionamento daqueles homens. Eu questionaria talvez muito mais. Como assim 3 anos nós ficamos com ele e agora tudo vai acabar com uma morte de cruz? O Deus que nós servimos vai morrer numa cruz. Imagine os questionamentos desses discípulos: como assim o nosso mestre vai embora? Mas o Império Romano, quando nós vamos invadir Roma e tomar aquilo que é nosso, quando a nossa vida vai mudar? Imagina os discípulos questionando: quando nós teremos um rei poderoso que vai nos libertar dessa escravidão? Nós cantamos lá atrás: Hosana, Hosana, Hosana. Ele é o nosso rei, como assim ele está indo embora? Mas de uma hora para outra, irmãos, a esperança daqueles discípulos cai no chão. Jesus diz: eu estou indo embora. Irmãos, quando Cristo tem um plano, não adianta, Ele vai cumprir. Não adianta Pedro falar: para Jesus, é só 33 anos que o senhor tem, estende um pouquinho até os 50 seu ministério. Não adianta Tomé falar: mas eu não acredito que o senhor vai fazer isso comigo. Não adianta, irmãos, não adianta. Jesus, quando tem um plano, Ele vai até o fim. Ele diz: eu estou indo embora. E eu estou indo embora, Ele está sendo educado. É como se Ele estivesse dizendo: eu estou indo para uma cruz, morrer no seu lugar. O que estava ruim, piora, irmãos, naquela mesa, em um certo momento, porque Jesus olha para os discípulos e fala: o Judas vai me trair. Imagina o climão agora. Tá tudo bem, olha, o senhor vai embora, mas peraí, Judas vai te trair? Judas vai trair? E depois, quando Judas escuta isso, Judas abandona a ceia e vai fazer aquilo que ele tinha que fazer. Depois que Judas sai, Pedro começa a dizer: como assim, Jesus? Eu não posso ir para onde o Senhor está indo, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Então, estavam os 12 ceando. Jesus prediz que Judas vai trair.
E Judas sai e vai realmente buscar a guarda romana para vir buscar Jesus. E Pedro fala: peraí, como assim? Eu não posso ir aonde o Senhor está indo, porque Jesus tinha dito: olha, o lugar que eu vou vocês ainda não podem ir, mas vai ter um dia que vocês vão ir. E Pedro, questionador, bravo, sanguíneo como era, falou: não, como assim? Eu não posso ir para o lugar onde o Senhor está indo. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Se aparecer alguém aqui, eu morro pelo Senhor. Pedro falou. Mas Jesus responde para Pedro: morrer por mim, Pedro? Oh, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A situação era a pior possível para aqueles homens, irmãos. Imagine Mateus olhando para Pedro. Mateus olha para Tomé e fala: aí, Tomé, eu sabia que Pedro não era confiável. Eu sabia que esse Pedro aí era meio nervoso, meio bravo e tal. Mas mal eles sabiam que provavelmente só João ficaria à beira da cruz e todos eles fugiriam. Então a situação aqui era a pior possível. Eu quero que você imagine na sua mente quantas coisas em apenas uma noite, em apenas um jantar. Um sai para trair, o outro vai negar 3 vezes. Cristo chega e fala: olha, eu não vou ficar muito tempo com vocês, eu estou indo embora. Toda a esperança foi embora naquele momento, irmãos. E Jesus, com a sua misericórdia, começa agora a consolar o coração dos discípulos. Nosso Deus é bom, irmãos. Ele é misericordioso. E a régua que Ele usa para nos medir não é nem perto a régua que nós medimos outros. E é por isso que Ele começa no capítulo 14. Agora, cuidar do coração daqueles discípulos, irmãos. Se Cristo escreveu o que Ele escreveu, que nós vamos ler aqui agora, é porque os discípulos estavam precisando, eles estavam aflitos, eles estavam desesperados, irmãos. Porque provavelmente eles pensaram: nós vamos morrer também junto. Nós também vamos morrer, o nosso ministério vai acabar. Mas mal eles sabiam, irmãos, que a morte de Cristo era plano de Deus e era apenas o início do que seria o Evangelho na terra. Amém? Eles achavam que nesse momento estava tudo acabado, acabou tudo, nós não temos mais milagres, nós não temos mais, não tem como mais expulsar demônio, o nosso mestre vai morrer. Mas mal eles sabiam que Cristo estava morrendo só para eles entrar agora na cena e começar a plantar as igrejas e levar o Evangelho por todo mundo. Mal eles sabiam, irmãos. Jesus começa a dizer para eles no capítulo 14, veja na sua Bíblia, no versículo 1. Não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Você sabe dessa passagem, amém? Você conhece essa passagem: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. É uma passagem conhecida, e é nesse momento, é nesse contexto, é porque os discípulos estão tristes, abatidos, aflitos, que Cristo agora está acalmando o coração deles. E as palavras registradas não acalmariam apenas a vida e a alma daqueles discípulos, mas a nossa também nessa noite. Jesus olha com um olhar de misericórdia sobre esses homens talvez sujos, com suas falhas, com suas mazelas, suas dificuldades, as suas histórias, seus pecados, seu passado. Ele olha para Mateus, ele olha para João, ele olha para Tiago, para Bartolomeu, para André, para Judas. Judas não, porque Judas já tinha vazado. Ele olha para aqueles 11 discípulos que ficaram naquela mesa, olha para Pedro, que daqui a pouco vai negá-lo cruelmente por 3 vezes. E olha para aqueles homens e brava: olha, é o seguinte, não deixe que o seu coração fique aflito, não se turbe o vosso coração. Isso me ensina, irmãos, que nós temos poder, baseado na palavra de Deus, de dar ordem para as nossas almas, para não ficar aflita. Para não ficar aflita por algo que não se deve ficar aflito. Cristo está falando: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aqueles discípulos, irmãos, estavam preocupados com as suas casas na terra. Pedro estava preocupado talvez com o seu pai, que ficou lá no barco e ele não voltou mais lá.
Esses homens estavam preocupados com as coisas, mas Cristo está olhando para eles: olha, não deixe que o seu coração fique aflito, creia em Deus e creia em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, tem lugar para vocês, tem lugar para aqueles que creem em mim. Se não fosse assim, eu lhe teria dito. E ele diz: se não fosse assim, eu tinha dito para vocês. Deus dá promessa a todos nós, irmãos. Eu estou indo preparar um lugar. Eu estou indo preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los para estar sempre comigo também, aonde eu estiver, irmãos. Essa é a promessa do crente, irmãos. Se nós não acreditarmos nessa promessa, me desculpe, não adianta vir para a igreja, não adianta ler a sua Bíblia, não adianta orar. Se nós não tivermos a promessa de que essa terra difícil um dia vai passar e nós teremos uma morada no céu, do que adianta a nossa fé? Jesus está indo preparar um lugar. Quando nós lemos essa passagem, nós entendemos talvez, quando nós lemos esse texto, que Jesus diz que está indo preparar um lugar, muitos imaginam Jesus como um pedreiro no céu. Faz 2000 e poucos anos que Jesus foi. E a gente acha que Jesus está com uma pá de pedreiro na mão, tijolo, massa de cimento, argamassa, tinta, preparando morada para a gente. A gente acha isso automaticamente. Cristo está fazendo alguma coisa, está trabalhando de pedreiro no céu. E essa não é a verdade. Essa não é a verdade, mas é o que nós pensamos. Ué, como assim? Cristo está indo preparar um lugar, uma morada, tem casa, ele está preparando, ele está trabalhando de pedreiro, de pintor. Muitos imaginam Jesus no céu preparando, construindo uma casa, organizando tudo para que os filhos dele venham morar. Mas essa não é a imagem real desse versículo. Jesus disse que já existem muitas moradas na casa do Pai. Olha o que o texto diz. Versículo 2: na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. O que ele está dizendo? A casa está pronta. Os quartos estão prontos. Está tudo certo, não sei se vai ter área, não sei como é que vai ser, mas está tudo pronto, a casa está pronta, mas nós não temos a chave para entrar. É o que ele está declarando: a casa está tudo pronto, mas nós não podemos entrar nesse lugar. É por isso que versículos atrás ele falou para os discípulos: olha, o lugar onde eu estou indo, não tem como vocês ir, mas haverá um dia, haverá um momento que vocês vão ir. Nos versículos anteriores o próprio Jesus diz isso. A casa está pronta, irmãos, mas com os nossos pecados não podemos entrar. A casa está pronta, mas com as nossas mazelas nós não podemos entrar. A casa está pronta, mas através dessa minha carne pecaminosa eu não consigo entrar. E você também não consegue entrar. E ninguém na face da terra consegue entrar. Romanos 3:23: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Em outras versões: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, por causa dos nossos pecados, irmãos, nós estamos separados dessa presença. Se nós não tivermos Cristo como caminho, nós estamos separados, perdemos a nossa casa original, perdemos o nosso lugar de moradia segura, não temos mais acesso a essa morada, por causa dos nossos pecados. É o que Cristo está tentando explicar para esses discípulos, e é por isso que Jesus diz que está indo preparar um lugar, porque nós não podemos entrar lá. Nós não podemos entrar lá. Quando Jesus diz que está indo preparar um lugar, ele não está indo preparar um lugar com tijolo, com cimento, com argamassa, com cerâmica. Não. Jesus está indo preparar um lugar entregando a sua própria vida para ser morto em uma cruz, para ser cuspido, para ser xingado e para ser difamado e para ser morto. Jesus está indo preparar um lugar na cruz do Calvário. Jesus está indo preparar um lugar quando ele sofre a maior dor que o ser humano já passou, ao ponto de suar sangue. Suar sangue é uma das piores experiências que um homem pode ter, ao ponto dele entrar num colapso de estresse tão grande que não sai mais gotas de água, de sangue, de suor, sai sangue. Quem relata isso é o médico Lucas. Jesus está indo preparar um lugar, abrindo os seus braços e deixando que pregue um prego em cada um dos seus braços. Jesus está indo preparar um lugar quando ele libera o seu discípulo Judas, que durante 3 anos ele cuidou com todo amor. Vai, Judas, vai fazer aquilo que você tem que fazer.
Jesus está preparando um lugar, quando mesmo sabendo que Pedro vai negar ele 3 vezes daqui a pouco, antes que o galho cante, ele está falando: Pedro, não fique aflito. Jesus está indo preparar um lugar, quando ele sofre a maior dor que o ser humano passou, quando ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Ele está preparando um lugar. E quando ele, em seus últimos suspiros da vida, declara: está consumado, lembra quando ele disse: está consumado? É como se ele estivesse dizendo: pronto, agora sim, o lugar está preparado. E não só o lugar está preparado, a chave e o acesso também está preparado para vocês irem. Tinha casa, tinha tudo, estava tudo maravilhoso, mas não existia um acesso, não tinha uma chave que abria a porta do céu, não tinha nada, existia apenas Cristo, que morreu no nosso lugar, para abrir esse caminho. E o texto diz que Cristo voltará para nos buscar. Essa é a nossa promessa. Quando ele diz que ele vai voltar para nos buscar, ele está automaticamente profetizando: a chave está liberada. Eu fui no inferno, peguei a chave da morte, e eu posso declarar diante da morte: ó morte, onde estás? Eu ressuscitei. E os meus filhos, aqueles que creem no meu nome, você não tem mais poder sobre eles. Você é livre. É por isso que ele diz: eu voltarei para buscar vocês. É por isso que Jesus está dizendo para não ficar aflito, irmãos. É por isso que ele está falando: não fica aflito, calma, eu tenho um plano e o plano está se cumprindo. É como se Jesus estivesse olhando para os discípulos e falando: calma, eu sei que vocês estão olhando apenas para essa terra, eu sei que vocês estão olhando apenas para amanhã, 3 horas da tarde, quando eu vou estar gritando naquela cruz morto, praticamente morto. Mas existe algo muito mais poderoso do que isso. Eu não sei, irmãos, qual tem sido a sua luta e qual tem sido a sua dificuldade nessa terra, mas deixa eu te falar algo da parte de Deus. Se você crê nesse Jesus, Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua noiva para morar com Ele em um lugar maravilhoso, e nesse lugar não haverá mais choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá depressão, nada de ruim, e nós poderemos desfrutar da presença de Deus sem essa carne ruim que nós temos. Nós poderemos existe esperança. É por isso, irmãos, que a igreja também existe. A igreja existe para ser um rebanho das ovelhas que tem um bom pastor, mas também existe para ir atrás daquelas que estão perdidas lá fora. Volto a te perguntar: se fosse o nosso último dia, o que nós faríamos até amanhã, 3 horas da tarde? Para quem que eu ligaria? O que eu falaria? Como eu reagiria? Cristo está aqui, como Ele sempre fez. Não está preocupado com o seu umbigo, não está preocupado com a sua dor. Ele está preocupado com os seus discípulos. Ele está preocupado com homens cheios de pecados, que em pouco tempo vai ficar sozinho nessa terra. Ele está preocupado. Mais para frente Ele vai dar a promessa do Espírito Santo, preocupado com os homens. Eles não podem ficar sozinhos nessa terra, o Espírito Santo tem que vir com eles. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. E deixa marcado, João. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16. Até o versículo 18. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso exterior está o quê? Está o quê? Está morrendo. Cada dia que passa está morrendo, meu filho. Seja na idade que nós tivemos. Cada dia nós estamos... A gente comemora, nossa, o aniversário foi 1 ano a menos que na sua vida. Então, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre.
Fixe os seus olhos naquilo que não se pode ver, irmãos. Fixe seus olhos na eternidade. Existe uma canção que fala: coloque os meus olhos na eternidade. Olhe para a eternidade. Então existe a chave que já está liberada, e existe a morada que já está pronta. Como que nós conseguimos entrar nessa casa? Jesus olha para os seus discípulos e diz que eles conhecem o caminho para onde ele iria. Ele conhece. No versículo 4 diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E Tomé, sempre o Tomé, questionador. A gente fala mal de Tomé, né? Que ele é incrédulo. Mas às vezes Tomé só tinha a coragem de perguntar aquilo que os outros 11 não queriam perguntar. Ele era incisivo, ele perguntava, e ele olha para Jesus e fala: não sabemos para onde o Senhor vai, diz Tomé. Quem diz que nós não sabemos? Como podemos conhecer esse caminho? E Tomé, como eu disse, questionador, ele fala: como que nós podemos conhecer esse caminho? E é nesse momento que Jesus declara o seu eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Não, ninguém pode ir lá no céu, no Pai. Não, ninguém pode vir. Ele está mostrando que o Pai está com ele. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus não aponta o caminho, Ele próprio é o caminho. Jesus não fala: olha, você quer ir para esse caminho? Vai em tal lugar lá no templo, faça tantas orações. Vai lá, compra uma cesta básica e doa. Pega o seu dízimo e doa lá. Faça isso, faça aquilo. Não. Jesus fala: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, irmãos. Ele próprio é o caminho. E ao dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não apenas indica qual o caminho para a casa do Pai, mas se revela de uma forma clara como sendo Ele mesmo o próprio caminho. E a expressão eu sou o caminho significa que Ele é o Cristo, o único mediador entre Deus e o seu povo. Pastor, mas não é todos os caminhos que levam a Deus? Não. Se não for Jesus, os outros caminhos estão levando para o inferno. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E corra de pessoas e de lugares que está falando que não, é Jesus mais alguma coisa, é Cristo mais alguma coisa. Não, corra. Somente Ele é o caminho, o único mediador entre o homem e Deus. É o que a palavra está falando, não sou eu. A expressão eu sou o caminho está falando Ele é o Cristo, Ele é o mediador. Jesus é tanto o caminho do homem para Deus, como fica claro que nesse próprio texto de João 14, como também é o caminho de Deus para o homem. E Ele não é apenas o caminho, irmãos, Ele é a verdade. Jesus não é apenas o caminho, mas Ele também é uma verdade em nossas vidas. E Ele é a verdade em pessoa, no sentido de que Ele é o único que revela o Pai. Nos últimos tempos, e já tem nesses tempos, aparecerão muitos anticristos. Pessoas que dirão que é Cristo, pessoas que falarão em nome de Cristo. E o texto diz que muitos vão acreditar. Eu sou a verdade. Cristo está falando, é só através de mim. É como se Ele estivesse dizendo: se eu estou falando é verdade, se eu não falar, não é verdade. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído em seus pecados. Jesus é a verdade que liberta, santifica e conduz os santos à casa do Pai. Ele é o caminho. Somente Ele nós possamos encontrar. Quando você precisa ir para uma cidade, você não sai no meio do mato e sai andando. Não, você vai por um caminho, porque só aquele caminho pode levar naquele lugar. Ele é a verdade, porque nele existe a verdade e Ele é a vida. Ao dizer eu sou a vida, Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte, irmãos. Ele tem vida em si mesmo. Por isso somente Ele pode ser o doador da vida para os que são, para os que não são. Somente Ele pode dar a vida eterna. Quando Jesus diz ser a vida, Ele indica que somente nele o homem morto em seus delitos e pecados poderá encontrar a verdadeira vida. Nesse contexto, a morte significava a separação de Deus, mas a vida significa comunhão com Ele. É por isso que Ele fala: ainda que vocês morram neste lugar, ainda que vocês morram nessa terra, e vocês vão morrer,
vocês vão viver lá no céu. Vocês vão ter uma vida lá no céu. Irmãos, eu tenho certeza, talvez, posso estar muito enganado, mas a primeira coisa que alguém, quando morre, se encontra no céu, ele chega lá e fala, graças a Deus. Porque a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. Acorda sem pecado, sem nada de mal. Então Ele é a vida. Isso significa que somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar da bem-aventurança da vida eterna ao seu lado. Não tem outro caminho, não tem outra verdade e não tem outra vida. É por isso que Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Olha o versículo 7, João 4. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Irmãos, esse versículo me dá uma esperança. Não apenas da vida eterna, também, que é o principal. Mas me dá... Jesus está há quantos anos com esses discípulos? Quantos? 3 anos. Ensinando, discipulando, cuidando, de manhã, à tarde, à noite. Manhã, à tarde, à noite. Vendo os milagres. Pedro andou sobre as águas, que os discípulos olharam com os seus próprios olhos, Lázaro saindo do túmulo, viram os pães se multiplicando, viu a água se transformando em vinho. Jesus subiu eles ao monte, começou a pregar o sermão do monte, ensinou e falou. E no último dia, os discípulos ainda não sabem que Jesus é Deus. Isso me dá esperança, porque às vezes a gente ensina, e o negócio não vai. Mas haverá um dia que talvez que vai. E é isso, irmãos. Esse é o nosso papel como igreja. Continuar pregando, até que um dia o Espírito Santo abra o coração para que a mensagem entre. Então, os discípulos estão falando, Jesus fala para eles, se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Jesus está olhando para os discípulos e falou, vocês não me conhecem. É 3 anos caminhando com vocês ainda não me conhecem. Saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer o Pai. Versículo 8, Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai, ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Jesus desabafa com aqueles discípulos. Ele dá misericórdia, ele dá alegria, mas agora ele desabafa. Olha, vocês estão comigo, Filipe, vocês estão comigo todo esse tempo, vocês não sabem quem eu sou. Imagine, meus irmãos, como Jesus é maravilhoso, porque se fosse um de nós, talvez a gente chutaria aquela ceia e saía correndo. Falou, quer saber? Vou morrer não. Morrer para esse povo aqui? Não. Porque eu estou há 3 anos ensinando para vocês, mostrando aquilo que é correto, e vocês ainda não entenderam. Vocês estão falando que se vocês verem o Pai, vocês vão ficar satisfeitos. Mas eu estou com vocês todo esse tempo. Vocês já deveriam estar satisfeitos. Apenas creia. Ele chega um momento e fala, olha, pelo menos creiam por causa das obras que vocês me viram fazer. Vocês não querem acreditar porque eu estou falando? Pelo menos creia por tudo que eu fiz, se não tem como eu não ser o Deus nessa terra. E ele dá uma profecia, declara sobre aqueles homens e também sobre nós, no versículo 12. Eu lhe digo a verdade, quem crê em mim, você crê em Jesus, irmãos? Fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Se nós cremos em Cristo, irmãos, a palavra está dizendo que nós deveríamos e nós temos autoridade de fazer as mesmas obras e até maiores. Mas a pergunta fica para o nosso coração, é se o crer
sai da nossa boca acostumada a repetir? Ou realmente nós não estamos crendo e não estamos vivendo aquilo que Deus tem? Porque Cristo fez muita coisa. Porque Cristo andou por muitos lugares. Cristo teve compaixão de muitos e fez muitas obras. E Ele falou que se a gente cresce nele, nós faríamos obras maiores. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus conclui dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa declaração é resultado natural da frase anterior. Ele indica o quão os homens são absolutamente dependentes de Cristo com relação à comunhão com Deus. Não existe outra verdade redentora se não for através de Cristo. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe dele, e nenhum caminho capaz de levar o homem à casa do Pai. Não há outro cordeiro que tire o pecado do mundo. Não há outro sacrifício que apazigua a santa ira de Deus. E também não há outro nome pelo qual sejamos salvos. Jesus é absolutamente o caminho, a verdade e a vida. E definitivamente ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Essa é a pregação dessa noite, irmãos. E se a gente entender, uma das estratégias de Satanás ao nosso coração, ele quer nesse momento, a partir daqui uns meia hora que acabou o culto, a gente nem lembre mais o que foi pregado. Ele quer fazer isso. Na esquina você já está preocupado mais com a janta do que com a palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Mas se você consumir o que eu estou falando aqui, se o Espírito Santo, o que o Espírito Santo está falando através de mim, através da palavra de Deus, você vai conseguir perceber coisas maravilhosas na sua vida. E vai começar a se edificar. Aí é entender que não existe outro caminho. Pastor, mas eu não tenho que fazer um monte de coisa, eu não tenho que fazer... você pode até fazer. Mas se você tem que fazer baseado naquilo que Cristo fez por você. Você imagina aquele filho pródigo? Quando ele volta, depois de ter gastado o dinheiro do seu pai, dos seus irmãos com prostituta, o texto diz, esbanjando com bebida e prostituta. Imagina ele voltando para a casa do pai dele, e ele queria, o texto diz que ele tinha desejo de comer comida dos porcos. Não é nem que ele estava comendo, ele queria comer, mas ele não comia. E ele volta com um plano na cabeça dele, olha, enquanto os empregados do meu pai têm comida de sobra, eu estou aqui sofrendo, eu vou voltar e vou pedir que eu seja um empregado do meu pai. E ele chega com essa proposta diante do pai dele. E o pai dele fala, olha, manda matar o melhor novilho que existe na fazenda, manda pegar um sapato, um anel, que significava honra, manda pegar roupa. É como se o pai estivesse dizendo, aqui não tem lugar para funcionário, aqui tem lugar para um filho que saiu e ainda não tinha voltado. E o pai recebe aquele filho e eu acho que aquele filho ficou constrangido. E deveria ficar constrangido. É como nós diante do nosso pai. Nós somos constrangidos porque Ele nos ama tanto diante das nossas dificuldades que a gente nos constrange na presença dEle. Imagine agora, eu fico imaginando como deveria ter sido, como foi os dias posterior a esse acontecimento. Imagine só, o filho pródigo acordando na manhã seguinte. Imagine só o filho pródigo acordando na manhã seguinte, naquela cama, do bom e do melhor. Ele vai tomar café, tem tudo de bom na mesa dele. Ele lembra das lavagens dos porcos que ele tinha vontade de comer e não comeu. Ele vai para o almoço, também tem do bom e do melhor. Ele lembra da festa que foi maravilhosa no dia anterior. E eu fico perguntando se o pai olha para aquele filho mais novo agora e pede algo para ele. Eu fico imaginando se o pai no outro dia fala, filho, eu preciso que você faça tal coisa. Irmãos, você acha que o filho pródigo falou não? Na hora ele deve ter falado, agora eu estava morto, mas eu encontrei vida, o meu pai me aceitou, me deu vida novamente, me deu roupa, me deu anel, me deu honra, me deu sapato, me deu comida. Eu vou recusar um pedido do meu pai? Ele provavelmente não disse nada. O que eu quero dizer contigo, irmãos?
Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você não pode ser salvo nada mais através dele. Só que esse caminho, essa verdade, essa vida faz algumas exigências para aqueles que são salvos. Pede algumas coisas para aqueles que são salvos. E se nós acreditamos que nós estávamos mortos, de que existia morada no céu, mas nós não tínhamos a chave, mas agora a gente tem, nós vamos obedecer. E nós vamos fazer. Então a obediência já não vem porque eu tenho medo do meu pai como filho mais velho. A obediência vem porque eu entendi que o meu pai já me deu tudo. E o que eu posso fazer é o mínimo para agradar aquilo que o meu pai fez. Então quando esse caminho, essa verdade, essa vida, esse Cristo te pedir coisas, abra mão. Porque isso não é nada comparado ao que ele fez na cruz. Isso não é nada comparado quando ele está indo preparar morada. Quando ele está indo preparar um lugar para nós na cruz do Calvário, liberando a chave da morte e matando a morte e nos dando vida eterna, não é nada. Então, se nós fazemos, não é porque nós queremos ser salvos, nós fazemos porque nós já fomos salvos. E agora tudo que nós fazemos é baseado nesse amor e nessa redenção que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Amém, irmãos?